Olá, minha gente. Eu sou o professor Simão de Miranda e sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Educação e Literatura Infantil. A resenha de hoje é dedicada a esta obra, Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, do Dermeval Saviani, publicado pela Autores Associados de Campinas em 2013 e contém 292 páginas. Minha gente, esta obra é composta de 19 capítulos datados. São textos oriundos de apresentações do autor em eventos científicos e comissões técnicas diversas entre os anos 1971 e 1979. Mas já vou logo adiantando. Muito longe de serem textos desatualizados, eles estão incrivelmente relacionados à nossa contemporaneidade. Esta obra e os seus valores históricos e também historiográficos nos ajudam a explicar muitos fenômenos com os quais convivemos e, por vezes, nos perguntamos sobre suas origens. Então, lhe convido a vir comigo nesta viagem ao passado, que teima em se fazer presente. O primeiro capítulo é de 1975 e debate a filosofia na formação do educador. Saviani explica o sentido e a tarefa da filosofia na educação, indagando em que a filosofia pode colaborar para o entendimento do fenômeno da educação. Ele provoca assim dizendo: se pretendermos ser educadores, de que maneira e em que medida a filosofia poderá contribuir para que alcancemos este objetivo? O segundo capítulo é de 1974 e disseca a função do ensino da filosofia da educação e da história da educação, mais especificamente do magistério da filosofia da educação e da história da educação. O terceiro é de 1971 e versa sobre valores e objetivos da educação. Aqui Saviani nos traz que refletirmos sobre problemas educacionais inevitavelmente nos leva à questão dos valores. E é de comum acordo que a educação visa a promoção do homem. Ele destaca que uma visão histórica da educação nos revela que, como esta esteve sempre preocupada em formar determinado tipo de homem. Os tipos variam de acordo com as diferentes exigências das suas diferentes épocas. A preocupação com o homem é sempre uma constante. O autor indica que a palavra homem, segundo Nietzsche, já que estamos no campo da filosofia, significa aquele que avalia. E aqui vale um parênteses, por minha conta. Este filósofo alemão traz essa discussão na sua obra O Homem e Sua Sombra, a história de um poeta-filósofo que percorre os caminhos do mundo interior e exterior, sempre monitorado por uma sombra. Em determinados momentos, o andarilho a segue, no outros é ela que o escolta. Já que a experiência axiológica, ou seja, relativa às compreensões dos valores, é tipicamente humana, então é a partir do conhecimento da realidade humana que nós podemos entender os valores. E como a educação se destina, se não de fato, vai dizer Saviani, pelo menos em direito, à promoção do homem, percebe-se já a condição básica para alguém ser educador, ser um profundo conhecedor do homem. E as indagações prosseguem com a pergunta: mas o que é o homem? Após várias reflexões importantes, Saviani conclui que a consideração do problema dos valores em face da realidade existencial concreta do homem brasileiro permite-nos definir os seguintes objetivos gerais para a educação brasileira: educação para a subsistência, para a libertação, para a comunicação e para a transformação. Desdobramentos que você conhecerá quando se encontrar com essa magnífica obra. Saviani conclui este capítulo indagando sobre como alcançar esses objetivos e com que instrumentos podemos contar, e afirma da necessidade premente de buscarmos nas ciências elementos que nos permitam estruturar técnicas adequadas
para se atingir esses objetivos propostos. No quarto capítulo, que é de 1976, Saviani debate os valores na área da supervisão pedagógica, sobre uma abordagem filosófica. O quinto capítulo é de 1971 e discute os caminhos para uma pedagogia coerente e eficaz, estabelecendo aí uma visão geral do conjunto da nossa problemática educacional sob a ótica da filosofia, claro, propondo 3 maneiras de as ciências interessarem ao educador: quando proporciona conhecimento mais preciso da realidade em que atua, quando o próprio conteúdo das ciências pode constituir-se em instrumento direto da promoção humana, e quando interessa ao educador no que diz respeito à formação de cientistas. Saviani finaliza esse capítulo defendendo que a passagem de uma educação assistemática, guiada pelo senso comum, para uma educação sistematizada, alcançada ao nível da consciência filosófica, é condição indispensável para se desenvolver uma ação pedagógica coerente e eficaz. O sexto capítulo é de 1976, e aqui Saviani nos apresenta uma contribuição para uma definição do curso de pedagogia, que passa pela expansão ocorrida no ensino superior brasileiro na época em que ele escreveu esse texto, 1980, anos 1980, atingindo os cursos de pedagogia que multiplicavam-se desordenadamente, de modo a, como ele vai dizer, a quase ver suas funções totalmente redefinidas. O sétimo capítulo é de 1972 e nos traz subsídios para a fundamentação da estrutura curricular da PUC de São Paulo. Então, são reflexões bem específicas desta problemática, quando Saviani foi convidado por essa universidade para colaborar na elaboração do currículo de educação da PUC São Paulo em 1972. Embora antigo, o texto é interessante porque discute o assunto do ponto de vista das relações dialéticas entre objetivo e meios do currículo, dos objetivos básicos da universidade e os critérios essenciais para a organização curricular. O oitavo capítulo é de 1979 e discorre sobre a participação da universidade no desenvolvimento nacional, situando este espaço acadêmico na problemática da educação e da cultura, questionando o que é a educação brasileira, qual universidade estaria em condições de efetuar uma avaliação crítica da política educacional no seu estado, de diagnosticar as condições de funcionamento da rede escolar do seu estado, de avaliar criticamente os conteúdos, os métodos, os materiais didáticos que são mais predominantes das escolas do seu estado, dentre outras provocações sempre atemporais, mesmo sendo este texto datado de 1979. O nono capítulo é de 1976 e destaca o problema da pesquisa na pós-graduação em educação. O décimo é de 1978 e discute uma concepção de mestrado em educação, partindo da crítica de que a formação de especialistas em educação esbarrava e ainda esbarra em dificuldades que vão desde a complexidade e a amplitude da problemática educacional brasileira, até a imprecisão, como ele vai dizer, e a inconsistência das habilitações, que buscam traduzir diferentes modalidades de especializações profissionais no campo da educação. Pode ser que esse texto, de 1978, não reflita rigorosamente a realidade atual, mas tem um valor histórico e historiográfico muito importante. O 11º capítulo é de 1979 e relata uma experiência também bem específica, desta vez, do programa de doutorado em educação da PUC de São Paulo. Esse texto é de 1979. O 12º texto é de 1972 e apresenta subsídios para o equacionamento do problema do livro didático, em face da Lei 5692 de 71, de 1971. Esse texto é de 1972, quando Saviani
integrou a equipe técnica do livro e do material didático da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Aqui ele discute o livro no conjunto dos recursos para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, tece considerações importantes sobre o conceito de livro didático, enfim. O 13º capítulo é de 1974 e debate a difusão do estruturalismo na educação brasileira, que à época atingiu, como ele vai dizer, proporções assombrosas, né, nessa década de 1970, e discute as várias conotações deste termo, estruturalismo, desde sua origem etimológica. E eu preciso lembrar-lhes que o estruturalismo, minha gente, né, visa entender como uma determinada estrutura geral que se perpetua em todos os níveis em uma determinada base. Compreendendo-se tal base, se torna possível compreender como o conhecimento é produzido naquela área, seja por meio do intelecto humano, seja relacionado à linguagem, à filosofia, ou mesmo relacionado à estrutura mais geral da sociedade. O 14º capítulo é de 1978 e traz à baila os mais salientes problemas da educação brasileira no final da década de 1970. Saviani nos adverte que a educação está sempre referida a uma sociedade concreta, historicamente situada. Com base nessa premissa, Saviani discute o papel da educação na nossa sociedade e a relação entre escola e controle social. O 15º capítulo é de 1976 e analisa criticamente a organização da escola brasileira através de duas leis, a Lei 5.540, de 1968, e a nossa famosa 5.692, de 1971, que visavam reformar a estrutura da educação brasileira no final dos anos 1970 e início dos anos 1970, né? No final do 70, sobretudo, né? E lá no início do 80, em meio a um turbilhão de leis, decretos, pareceres, resoluções, portarias, etc. O 16º capítulo é de 1977 e vem analisar as funções de preservação e, como ele vai comentar, usar esse termo, de deformação do Congresso na legislação do ensino, apontando que o Congresso Nacional, por meio de emendas, pode deformar, ou seja, enfraquecer, ou preservar, ou seja, reforçar a coerência dos projetos oriundos do Poder Executivo quanto às políticas educacionais à época. O 17º capítulo é de 1979 e debate a educação brasileira contemporânea, claro, à época, quanto aos seus obstáculos, os seus impasses e as suas possibilidades de superação. O capítulo 18 é de 1979 e conversa sobre o papel do diretor de escola em uma sociedade em crise, 79, entendendo-se esta crise no âmbito da unidade de ensino e o seu papel, né? Como poderia ser definido genericamente esse papel. E Saviani traz os seguintes termos do papel do diretor: garantir o bom funcionamento da escola e as articulações que daí advêm. A partir daí, Saviani discute intensamente o significado da expressão bom funcionamento, que levem a preservar a dignidade da função educativa da escola. O 19º capítulo é de 1979 e é o último, né, capítulo, destaca o papel da orientação educacional no contexto brasileiro da virada dos anos 1970 para os anos 1980, destacando 3 pontos importantes. Primeiro, que o orientador é, antes de tudo, um educador. Segundo, que a educação é um ato político. Terceiro, que a função técnica será sempre subsumida por uma função política. Bom, minha gente, para ver todos os episódios, siga todos os episódios de todas as resenhas feitas no meu canal. Siga os links no final desta descrição.
Tomara que você tenha gostado. Se isso ocorreu, dê logo seu joinha para não se esquecer. E se ainda não é inscrito ou inscrita, por favor, o faça. Peço que compartilhe, que comente, que use esse vídeo e os demais nas coordenações pedagógicas da sua escola, que espalhe nas suas redes. E é isso. Até a próxima. Ah, e se você tiver alguma sugestão de temas para que eu faça a resenha, é só deixar aqui nos comentários. Então, minha gente, salve Saviani e a nossa resistência na luta por uma escola pública para sempre universal, democrática, inclusiva e emancipadora. Destaco, enfim, reforçando o destaque que dei no início, a temporalidade, assim como a impressionante atualidade dessas discussões nesta obra na qual Saviani, enquanto importante e dedicado filósofo e historiador da educação brasileira, nos oferece, né, como um riquíssimo panorama político, social e pedagógico da educação brasileira. Conhecimento que em muito pode contribuir para compreendermos este atual cenário. Claro que recomendo Educação, do Senso Comum à Consciência Filosófica, Dermeval Saviani, Autores Associados, Campinas, 2013, 292 páginas. A escola pública precisa resistir para existir. Então sigamos e eu conto com vocês nessa resistência. Ah, e por favor, inscreva-se no canal. Assim você ajuda a mantê-lo ativo, recebe conteúdos super legais sobre educação, literatura para crianças, narrações das minhas histórias. Então, um grande abraço. Faça bom proveito.